Meus queridos, é com muito amor em nossos corações que a gente recebe o nosso companheiro de doutrina, o Aguinaldo Parreira. Ele é colaborador lá no grupo da Claudete, do Gerson, né? No grupo espírita Caminho da Luz, lá de Cubatão. E ele vai falar sobre evolução. Vamos envolvê-lo com todo amor e carinho. Muito bem-vindo. E como sempre, né, para quebrar o protocolo, eu vou ficar de pé. Vou ficar aqui no cantinho, aqui, ó. Fica mais fácil. O irmão estava falando sobre marcha hoje, nós vamos falar sobre progresso, né? E quando a gente fala do progresso, não é só o progresso do espírito, é o progresso como um todo. Então a gente vai observar o quê? Que o universo está sempre em evolução, né? Sempre está mudando alguma coisa, sempre está, né? Na lei espiritual ninguém engata a marcha ré, né? Ou estaciona ou segue em frente. Então nosso bate-papo, né, dessa noite vai ser justamente sobre esse tema, né? A gente vai falar sobre a comunidade universal, formação do mundo e da Terra, a vida na Terra e diferentes categorias de mundos habitados. Se vocês verem que eu estou me estendendo aí até 9, né? Vocês me dão uma tocada aí que eu sou meio falante, eu sou meio tagarela, se deixar aqui a noite toda. A Trindade universal. Deus, de quem se originou o universo, criou o princípio inteligente e o princípio material, que é o fluido cósmico, né? Do qual se deriva a matéria. Hoje até a ciência, né, ela diz que tem uma partícula elementar, uma partícula primitiva que criou tudo, né? O fluido cósmico universal é a base de tudo. Tudo no universo é Deus, Espírito e matéria. Não há fora do universo além de Espírito e matéria nas suas mais variadas manifestações. Então, em tudo, né, tem um fluido cósmico que deu origem a tudo, né? Deus, princípio espiritual, princípio material. Então, tudo isso que está no universo, tudo se resume a isso: Deus, Espírito e matéria, tá? E quando a gente fala de matéria, toda matéria tem data de validade. Nós vamos observar que isso é uma lei constante no universo. O Espírito não tem data de validade, mas a matéria tem, porque ele é um veículo para a manifestação espiritual, tá? Fluido cósmico universal. Tudo está em tudo. Livro dos Espíritos. Há um fluido etéreo que enche espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora de mundos e dos seres. Allan Kardec, a Gênesis, capítulo 6, no seu item 20, né? Então, o que está dizendo aqui? Que tudo, né, no universo há fluido. Então, vamos supor, entre a Terra e a Lua tem um espaço vazio, correto? Não é isso que o pessoal fala? Entre a Lua e a Terra tem um espaço, né? Então, que o espaço na realidade não é um espaço, porque ele está repleto de fluido, tá? Então, um espaço na realidade, na concepção, não existe, né? É só para a gente poder perceber que não tem matéria tangível entre a Terra e a Lua, né? Porque nossos sentidos só pegam o que é sólido, palpável, né? Visível, mas há muito mais coisas, né, que a gente não consegue absorver através do nosso sentido e que nem por isso não está existindo, está ali, né? Sabe-se que a matéria é afinal uma forma de estado ou fase da energia, luz coagulada, né? Ou seja, matéria é energia, e energia também, né, pode se transmutar em matéria. Hoje tem estudos que dizem que a luz é sólida. Alguém sabia que a luz era sólida? Eu fiquei sabendo há pouco tempo que a luz é sólida. Ela tem partículas chamadas lúmenes, né? Inclusive se fala de luz sólida dentro do universo, né? Coagulação da luz. As inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem em habitação cósmica. André Luiz. André Luiz já falava, ó, de quem? Fluido cósmico universal. Ou seja, no plano espiritual que a gente não consegue ver, o fluido cósmico ele passa por uma série de variações em outros fluidos, em outras matérias,
e dá, né, forma às construções, à alimentação, ao vestuário, a tudo que existe no plano espiritual. Formação dos mundos e da terra. Vocês perceberam que até há uma constante, né? Há uma organização, uma perfeição em tudo. Olha esse alinhamento aí, né? Formação de mundos e da terra, né? Olha só, para organizar tudo isso aqui direitinho. Alguns planetas são gasosos, outros são ferrosos, né? Outros são líquidos, né? E está tudo ali, né? Na mesma alinhamento ali. Tudo coexistindo, né? Nesse chamado espaço que a gente viu que não existe, né? E cada um ali tem a sua finalidade, tem o seu objetivo e tem a sua população. Nós vamos falar sobre isso também. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e que não vemos, porque nem todos os mundos a gente consegue ver, não é verdade? Mal e mal a gente vê o da gente aqui. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. A razão não diz que o universo não poderia fazer-se por si mesmo, e que não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Livro dos Espíritos, na questão 37. E aqui a gente mostra, né, um pequeno sistemazinho aqui, né, uma animação para a gente ver, olha só, né, como é que a gente organiza isso e nada sai do lugar, fica tudo ali certinho, né? Formação dos mundos. A origem do universo com suas galáxias, estrelas, planetas, cometas, satélites, perde-se na eternidade, não sendo possível determinar a época com precisão, né? Então tudo está lá o tempo todo e cada vez a gente vai descobrindo coisas novas. A matéria cósmica primitiva encerrava os elementos materiais fluídicos e vitais de todo o universo. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, geratriz eterna. Essa força recebe incessantemente os princípios reconstituídos dos mundos que se apagam no livro eterno. A Gênesis capítulo 17. Então veja bem, tem uma matéria cósmica primitiva, né, ó, que é esse fluido. E ela encerra todos os elementos fluídicos e vitais. Ou seja, tudo aquilo que tem vitalidade, não só a matéria bruta, inerte, mas tudo que tem vitalidade vem desse fluido cósmico, dessa energia primordial. Um mundo onde o foco interior de sua existência está extinto não pode gravitar no espaço com despojos inúteis. Seus elementos desagregados irão retornar à massa comum do éter para servir de formação a novos mundos. Isto quer dizer o seguinte: nada no universo fica parado, nada é desperdiçado, tudo é reciclado. Como eu disse aqui, né, uns minutinhos atrás, a matéria tem data de validade. Então esse corpo celeste, se ele não tiver nenhuma finalidade, ele em um determinado momento ele vai ser desintegrado e vai formar outros, né, globos. E muita gente antigamente, né, falava dos grandes buracos negros, que eram grandes destruidores. Hoje está provado cientificamente que os buracos negros, o que eles são? São grandes recicladores. E normalmente a gente vê o buraco negro nesse sentido. Agora, com os equipamentos, já se vê em outro sentido. Então percebe-se que toda a matéria que entra para um lado, ela sai no outro lado em forma gasosa. E esse gás, essa poeira, ela sai em alta temperatura, né? E aí a massa gravitacional desse buraco negro vai girar aquilo e vai formar o quê? Novos corpos celestes. Então, ó, tudo em evolução, nada se perde. Só para a gente dar uma olhada, o que acontece? As estrelas também, normalmente, os planetas, né, eles são pequenos pedaços deslocados de sua estrela. E muitas vezes as estrelas pegam esses pedacinhos de volta. Então aqui, olha só, a astrônomo encontra evidência de um planeta que teria sido devorado por sua estrela, dando fôlego hipotético sobre qual poderia ser o destino da Terra dentro de bilhões de anos. Afinal, o que você está dizendo? Está querendo dizer que o Sol pode engolir a nossa Terra, nossa amada Terra, nosso planetinha azul?
Pode, mas daqui a bilhões de anos. E sabe por que isso pode acontecer? Porque se o planeta Terra não for mais necessário para o progresso do universo, ele vai ser convertido, essa matéria, em qualquer outra coisa, ou em energia, ou em outro globo. Então, isso pode acontecer. Quando isso acontecer, nenhum de nós estaremos aqui, nem encarnado nem desencarnado. Nós já estaremos em outros globos, né? Habitando outros espaços que não este aqui, tá? Então aqui está o planetinha, né? Grande massa do Sol, engolindo esse planetinha. Reza a tradição do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Jesus é um dos seus membros divinos, a caminho da luz, Emmanuel. Então, todo esse sistema planetário que a gente viu aqui, o grande responsável por toda essa organização, por gerir tudo isso que a gente vê, que a gente chama de sistema solar, né? É encargo de Jesus, que é o Espírito puro, né? O Espírito mais puro que já pisou nessa ordem terrena, tá? Então ele é o responsável por tudo isso aí que a gente vê, por toda essa perfeição. Lógico que não está falando de todo o universo, mas do nosso sistema, onde ele é responsável. A formação de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. O fluido da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, tudo obedecendo ao plano estabelecido pela misericórdia e sabedoria do Cristo, a caminho da luz, Emmanuel. Então veja, para que a gente pudesse estar hoje aqui sentadinho, teve que ser feito um sistema solar. Esse sistema solar teve que ser organizado, teve que ter condições de vida no planeta. Essa vida teve que se desenvolver, nós vamos ver o desenvolvimento dessa vida, até chegar o momento que a gente está aqui hoje como seres luminares, né? Cumprindo a nossa missão e continuando a marcha, né? O nosso colega falou aqui, a nossa marcha diária, né? A nossa marcha diária. Num período apropriado, Deus criou o princípio vital, fluido vital, na Terra. A partir de então se deu a expansão da criação. Qual a causa da animalização da matéria, né? No livro dos Espíritos é feita essa pergunta para o Espírito de Verdade: qual o objetivo, né, da animalização da matéria, né? O que dá causa para que a matéria possa se movimentar? Como é que o Aguinaldo está aqui se gesticulando e falando com vocês? De onde vem essa vitalidade, né? De onde vem essa inteligência, né, que manipula essa matéria bruta? Sua união com princípio vital, fluido vital. Vamos ver quem é esse camarada, né? Fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Ok? Diferente de fluido espiritual, né? De qualquer outro tipo de fluido. Ou seja, já é uma conversão do fluido cósmico universal em outro tipo de fluido necessário à manutenção da vida. Então, sem o fluido vital, não há vida, não há vitalidade. Subproduto do fluido cósmico universal, elemento básico da vida. É mantido pela ação dos órgãos físicos, pelos alimentos, ar e os centros de força que nós temos. São os chakras, os plexos, né? Os meridianos, como diz o pessoal que estuda Doin, né? Ao desencarnar é restituído à fonte universal. A gente viu naquele desenho, né, que quando o planetinha não tinha mais utilidade, ele volta à fonte, né? Ao desencarnar é restituída à fonte universal, ou seja, a nossa energia vital, ela é restituída ao universo, ela é devolvida ao universo, né, para outra serventia, porque nós não precisaremos mais dela para se manifestar no plano terreno, porque o nosso tempo aqui já terá se esgotado. Se o perispírito é um corpo, não necessita também de um tipo específico de fluido vital? Porque o nosso perispírito, ele é um corpo mais sutil. Deixou de ser corpo? Não. Quer dizer que tem matéria no perispírito? Tem uma matéria muito sutil, mas tem. Por exemplo, se a gente pegar essa parede aqui, a gente pode dizer que ela é material, certo? E o ar que a gente respira é matéria? É ou não é? É matéria, muito bem. O ar que nós respiramos é matéria. Tem a mesma densidade que a parede?
Não. Perispírito não tem a mesma densidade, mas ele tem uma partícula lá de matéria. Logo, ele também tem data de validade. Uma hora ele vai ser desintegrado também, transformado, modificado, enfim, né? Ninguém fica com perispírito eternamente, por todo sempre, ok? Ele passa por transformações, por processos evolutivos, inclusive para poder reencarnar no globo que estamos ou em outros globos. Fluido cosmo-universal, fluido vital espiritual. Fluido vital físico. Então veja bem, ó, é um fluido vital, só que esse é físico, esse é um fluido vital, só que ele é espiritual. Tá? Primeiros habitantes do nosso planeta Terra: 4,5 bilhões de anos, da origem à Terra. 3,5 bilhões, surgimento da vida, organismo unicelulares, né? Quando surgiu os protozoários, as bactérias, né? E tudo tem um corpo físico e tudo tem energia vital. Tá? 600 a 300 milhões de anos, animais simples. 200 a 65 mil, animais mais complexos, como os dinossauros, por exemplo, né? Os grandes répteis. 3 milhões de anos, hominídeos, né? Os homenzinhos da caverna, aquele macaquinho que estava lá, né? E segundo a teoria de Darwin, desceu da árvore e começou a mudar tudo, né? Começou a usar ferramentas, né? E aí vai. Evolução do princípio inteligente. O princípio inteligente se individualiza lentamente por um processo de elaboração das formas inferiores da natureza, a fim de atingir gradativamente a humanidade. Então, todos nós que estamos aqui hoje já passamos por todos esses estágios. E se a gente vê, olha, nós temos o estágio mineral, o vegetal, o animal e o hominídeo. E dentro do hominídeo está todos esses camaradas aqui lá dentro. Tá ou não tá? A gente tem mineral no corpo? Tem. A gente tem vegetal no corpo? Flora intestinal que eu diga, né? Está ali, né? Entre outros. E animais? A gente tem animais dentro do nosso corpo? Temos animais. Certo? Então, nós somos um universo. Olha só que interessante. Nós somos um universo. Enquanto a gente evolui, a gente dá a oportunidade de outros seres evoluir. A gente compartilha, né, dentro do nosso corpo toda essa energia vital. Então, aqui, ó, nesse estágio aqui, né, o espírito tem autoconsciência e consciência divina, tá? Aqui não. Cada grupo é um só organismo. Os insetos, peixes, aves, pequeno porte e répteis possuem um sistema instalado no seu DNA que monitora cada grupo como se fosse um único indivíduo. Cada informação adquirida transmite automaticamente para o indivíduo da mesma espécie, de modo que todos possam entender como reagir na mesma situação pelo qual passou o indivíduo, é o chamado instinto, né? Isso ocorre com os pequenos que têm um corpo coletivo como se fosse um só, corpo formado por vários indivíduos da mesma espécie. As colônias, por exemplo, de corais, por exemplo, é um exemplo, né? Um aglomerado de seres, né? Entre outros tipos de colônia que existem no mundo, que são vários seres formando um corpo complexo, né? Na planta, a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. E aí a gente passa para esse quadrinho aqui. Então, gente, ó, resumo, teoria da evolução no Espiritismo, não confundir com a do W, tá? Então, ó, seres inorgânicos, reino mineral. O princípio é a tração, a matéria é inerte, não tem movimento, é que nem a parede aqui, ó, inerte, não tem nada, né? Está ali só aglutinando, certo? Depois tem o reino vegetal, que é onde tem sensibilidade à luz, ao vento, à água, né? E ela é matéria inerte, mas ela tem vitalidade, ali já tem vida, né? Já tem manifestação da vida. Inclusive tem algumas plantinhas que até se mexem, né?
Não é verdade? Tem umas plantinhas que se mexem lá, como bichinho, né? Reino animal, instinto, foi aquele sentimento, aquela inteligência rudimentar que vai passando de geração em geração, para que eles possam saber como se comportar, né, em determinada situação, tá? Então, ó, vitalidade, inteligência instintiva e individualidade. Esses seres já não agem mais como uma coletividade, né? Ele já começa a ter um pouquinho de consciência de si. Ele começa a entender que ele é um indivíduo, que ele é um ser, né? Porque esse aqui não tem essa individualidade, esse aqui também não. E depois chegamos ao hominal, onde a gente vai desenvolver a razão, o sentimento, né? Então ele vai ter matéria, vai ter vitalidade, vai ter individualidade, mas vai ter inteligência, né? Vai ter livre-arbítrio, vai ter consciência do futuro, percepção das coisas extramateriais, né? A gente sabe da existência dos espíritos, do mundo, dos imateriais, né? Conhecimento de Deus. A gente sabe que há algo maior, e esse algo maior a gente chama Deus, uma inteligência suprema, né? Que é a causa primária de todas as coisas. E olha só esse quesito aqui, ó, da gente ter uma consciência de futuro, já nos dá uma grande vantagem, uma grande evolução. Porque a gente sabendo que tem futuro, a gente pode se preparar para esse futuro, não é verdade? A gente pode se organizar. Mas muitos bichinhos, eles não sabem o que é futuro. Eles vivem o quê? Aquele momento. Tem muitos que não têm nem muita memória, né? Memória é só por alguns minutos, depois apaga tudo e começa de novo, né? Nós não. Nós temos o conhecimento do nosso passado, conhecimento do nosso presente aqui, e a gente tem a percepção do futuro, né? E aí a gente pode se organizar, inclusive para essa existência e para a existência seguinte. É uma forma de você se planejar. Então é um salto muito grande dessa condição para essa aqui. E assim é no universo inteiro. Sempre há, né, o progresso de todos os seres e de todas as criaturas. Evolução do perispírito. Aguinaldo, o perispírito não é um corpo semimaterial, ele se desenvolve e evolui também, até o perispírito ele se desenvolve, porque senão ele não tem condição para se adaptar ao corpo físico que nós vamos habitar amanhã. Então vamos supor que o Aguinaldo vem num corpo muito bruto, e depois ele vai para um corpo mais sensível. Dá para habitar o mesmo perispírito? Não encaixa, né? Então esse perispírito vai ter que passar por quê? Por um processo de evolução. Então ele vai ter que se desenvolver também, apesar de ser um corpo semimaterial, tá? O desenvolvimento do perispírito através dos milênios incontáveis passa com formação rudimentar pelos estágios vegetal, viaja pelo reino animal já como uma pré-estrutura psicossômica, chegando então à dimensão hominal, como um veículo elaborado, sensível e complexo, a refletir a própria condição da alma que surge vitoriosa, tocada pelos pensamentos divinos. Então esse camarada aqui, ó, ele também passa por um processo, assim como o corpo físico da gente, né? O corpo físico da gente é que nem um homem das cavernas lá, não é verdade? Passou por um processo de aprimoramento. Evolução do corpo físico. Como o perispírito evolui, nosso corpo físico também tem que evoluir. O nosso corpo também evolui, né? O processo evolutivo tem essencialmente o sentido da progressão, não só a passagem de uma forma para outra. É muito mais significativo e íntimo aprimoramento da estrutura e funções psíquicas, e se manifestarem através de formas e características funcionais diversas, cada vez menos grosseiras, rumo à espiritualidade superior. O que ele quis dizer com tudo isso? Tá? Tem um íntimo aprimoramento desse camarada aqui até chegar nesse aqui, ó. Então esse corpo aqui não tem as mesmas funções que esse corpo aqui, ó. Esse corpo aqui é mais complexo do que esse corpo aqui. E como isso acontece? Dia a dia, o tempo todo, incessantemente. Por exemplo, alguém que tomou vacina, todo mundo já tomou vacina. Um corpo que tomou vacina, ele tem um corpo que não tomou vacina? Não, porque as defesas orgânicas deles estão aprimoradas. Se aprimorou, teve um desenvolvimento, né?
Então foi acrescido alguma coisa, né? Então esse camarada aqui, ó, ele tinha defesa para algumas doenças, ele digeria alguns tipos de alimentos, e se ele comesse um alimento moderno hoje, talvez ele nem sobreviveria. Imagine um homem das cavernas, né, sendo descongelado e indo para o McDonald's. Coitado, né? O que ia acontecer com esse infeliz, né? Acostumado com fruta, com carne, né? De repente vai comer um Big Mac, tomar uma Coca-Cola, já era, né? Não vai ter jeito, né? A glicose dele vai lá em cima. Agora esse camarada aqui, ele ainda aguenta, né? Não é verdade? Então, porque esse aqui é um corpo mais complexo. Esse aqui já consegue digerir um Big Mac e trabalhar no outro dia. Tranquilo. Tá bom? Só não pode fazer isso todo dia, tá? Então, gente, tudo isso para ver o caminho, né, que se leva a chegar. E esse camarada aqui vai ficar assim para sempre? Não. Como a gente viu, né? Quem estava 2 anos atrás no corpo físico e está hoje, já mudou esse corpo. É uma mudança às vezes muito sutil, mas é uma mudança, né? Quem somos afinal? Somos uma alma, um espírito que evolui ao longo dos processos reencarnatórios, tá? Então, ninguém é, todo mundo está. Eu posso dizer a você, eu sou Aguinaldo? Não, eu estou Aguinaldo, né? No passado eu estava sendo outra pessoa, no futuro serei outra, com outros objetivos, com outros conhecimentos, com outra bagagem, né? Muitas vezes com outra forma, com outras provas. Então muda tudo o tempo todo. Um ser que já habita um organismo superior não reencarna e não mais atrasado. Em algumas religiões, né, inclusive algumas orientais, há algo chamado metapsicose, que, por exemplo, o Aguinaldo vai lá e é um cara malvado a vida toda. Aí, como ele for um cara muito malvado, ele regride, volta como um cachorrinho, como uma formiga, como uma minhoca, né? Há algumas religiões bem antigas que têm esse tipo de raciocínio. O Espiritismo vem nos mostrar que o Espírito ele não dá para ré, ele não volta atrás. Aliás, a única coisa que a gente leva desse plano, quando a gente sai daqui, é o que a gente é. O que a gente tem fica aqui. Tudo, né? A gente leva o que a gente é, a nossa essência, o que a gente desenvolveu, o que a gente cresceu, né? Então, isso só é possível o quê? Através da reencarnação. E é essa reencarnação que vai permitindo a progressão dos espíritos. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que o espírito pudesse encarnar num corpo de animal. Então, assim, quando a gente fala no espírito, né, seria o ser hominal, tá? O ser consciente, ok? Então ele não volta a ser um bichinho, tá? Ele vai se desenvolver, mesmo que ele vá para um mundo mais primitivo, como aconteceu com os exilados de Capela, que vieram para cá para um mundo mais primitivo. Eles não deixam de ser aquilo que eles eram, tá? E vão ajudar esse povo mais primitivo a se desenvolver. Não existe retrocesso no processo evolutivo. O conhecimento adquirido não se perde. A gente vê, ainda mais agora com o advento da internet, né? A gente vê criança de 5 anos tocando piano, falando 2 idiomas, né? E a gente pelejando para falar o nosso aqui, né? Falando 2, 3 idiomas, criança com 5, 6 anos de idade. Como é que uma criança de 5 quilos, né? De 5 anos consegue tocar, por exemplo, um piano, ou falar uma outra língua, e eu não consigo tocar um reco-reco, nem uma castanhola direito que eu perco o ritmo? Como é que pode? Porque eu não tenho, né, a musicalidade desenvolvida, mas aquela criança tem. Por quê? Porque aquele espírito tem esse conhecimento dentro dele, e ele não perde isso, só porque ele reencarnou, continua com ele, entendeu? Então eu vou entender de outras coisas, de música eu já desisti, não é comigo, tá? Quando num planeta cessa a possibilidade de aquisição de experiências fundamentais para a percepção das leis de Deus, o espírito passa a reencarnar em mundos mais adiantados.
Aguinaldo, o que você está querendo dizer? Quer dizer que a gente vai para outro planeta e que tem seres de outros planetas que vão vir morar aqui? É exatamente isso. A gente vai mudando de casa. A gente não muda de corpo? Às vezes a gente muda de casa também. A gente vai para globos onde a gente pode expressar todo o conhecimento que o nosso espírito tem, que aqui não cabe. Se a gente estiver muito deslocado do nosso tempo, a gente não pode ficar aqui muito tempo, né? A gente vem aqui, dá uma canjinha e vai para um lugar mais adiantado, né? Por quê? Porque se a gente começar a falar com todo o conhecimento que às vezes a gente tem, aqueles que estão aqui não vão entender e vão falar: o que é? Doido, não é isso? O cara é louco. Imagine há 30 anos atrás você falando assim: não, daqui uns dias eu vou pegar um aparelho e eu vou conseguir falar em vídeo com outro país. O pessoal fala: é louco. Não vai mesmo. A gente sabe que o telefone vai pelo fio, não é isso? Não é assim? Como é que você vai falar com uma pessoa de outro país e com imagem ainda? Né? E hoje isso é banal. Todo mundo faz, certo? Uma grande evolução. Capela na constelação do Cocheiro. Capela, né? Alguém já ouviu falar do livro Exilados de Capela? Quem não viu ainda, né? Tente ler esse livro, muito bom. E quem quiser saber mais sobre a origem da Terra também, tem um livro, né, do André Luiz, não, acho que é André Luiz ou do Emmanuel, eu faço confusão, que é o A Caminho da Luz. Alguém já ouviu falar? É Emmanuel, é o do Emmanuel, né? A Caminho da Luz? É do Emmanuel, é do Emmanuel. A Caminho da Luz. A Caminho da Luz conta a história desde o surgimento do planeta Terra até a marcha desses espíritos que vieram para o nosso orbe habitar aqui e nos auxiliar, né, no desenvolvimento da raça humana. E Capela era um mundo que ele passou por um processo de prova e expiação, foi para um mundo mais evoluído, e os espíritos que estavam lá, que não conseguiram acompanhar a evolução do planeta, reencarnaram no nosso planeta que era primitivo, que era a Terra. Então eles deram origem a grandes grupos, né, de seres como os egípcios, hebreus, indianos e arianos. E esses povos aqui, tiveram grande contribuição para o desenvolvimento da psique humana, da ciência, do desenvolvimento da sobrevivência humana. Enfim, foram povos, né, que deram origem à raça humana do jeito que a raça humana moderna, né, que a gente conhece hoje. Então, esse tem inventos da época dos egípcios que a gente usa até hoje. Tem alimentos desenvolvidos na época dos egípcios que nós utilizamos até hoje, né? O mesmo para os hebreus, os indianos, né? E para os arianos também. Então veja bem, eles vieram de outro globo ajudar a gente a crescer e se ajudarem a crescer, né? Ao mesmo tempo que eles se desenvolvem, a comunidade que está ali em volta também acaba se desenvolvendo e todo mundo cresce, todo mundo anda junto. Ninguém fica para trás. Pode dar uma paradinha para descansar, para respirar, mas a marcha, né, que meu colega disse que hoje, a marcha é contínua, é sempre, né, não para. E aí vamos lá, né? Mundos primitivos. Força bruta é a única lei, né? Lá o homenzinho das cavernas, o que era? Sobrevivência, né? Comer, se refugiar nas cavernas, procriar, né? E se defender de predador. Pronto. Quem puder mais chora menos, né? Não tem lei de amor, não tem nada, é força bruta. Aí a gente melhorou um pouquinho e chegou ao mundo de provas e expiação. E aí ainda predomínio do mal. Porém, né, esse processo de mundo de expiação e prova também já está chegando na sua data limite. Nós já estamos em transição para esse tipo de mundo aqui, mundo de regeneração. Transição, não existe expiações, existem missões, tá? Mas expiações já não é mais obrigatório, ou seja, expiação é você sentir na pele, você já é consciente suficiente no mundo de regeneração para saber que ele precisa se melhorar, não precisa passar pela prova de sentir na pele, que é a expiação, entendeu? Aqui já tem um nível de consciência
maior. Bom, vamos supor que daqui 100, 200 anos, o nosso planeta terreno, ele já é um mundo de regeneração. Se eu, Aguinaldo, continuo com a mesma cabeça de prova e expiação, vou conseguir ficar aqui? Não vou para outro globo que esteja na mesma sintonia de prova e expiação. Entenderam? E depois disso, tem mais? Continua a evolução? Continua. Mundo de ditosos ou felizes? Predomínio do bem. Né? Normalmente esses globos, né? Muitas vezes não são nem globos, mas tem um corpo denso, tá? Muitos planetas gasosos habitam por espíritos desse tipo de categoria, né? Mundos celestes ou divinos, habitação de espíritos puros, como Jesus, por exemplo. E olha a responsabilidade, olha o conhecimento, né, que o Espírito de Jesus tem que ter para manter toda essa lei, toda essa ordem, toda essa sintonia. Então tem muito chão, né, para chegar até lá. Mas um dia, em algum momento, né, e o tempo para a espiritualidade, né, não é como o tempo para nós aqui encarnados, né, nós chegaremos à condição de espíritos puros também. Então a gente nasce simples, ignorante e vai se desenvolvendo até o nível celestial, tá? Para isso, nós vamos ter que reencarnar várias vezes e muitas vezes em vários mundos, em vários globos, tá? Vocês pensaram que não ia acabar, né? Nossa, não tem fim esse negócio hoje, hein? Mas acabou, tá, gente? Eu deixei aqui a bibliografia para quem quiser, né, fazer um estudo mais aprofundado. Tem o Livro dos Espíritos, Agenda, Conhecendo o Espiritismo, Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, muito bom também, tá? A Caminho da Luz, do Emmanuel, isso que eu faço confusão. A Evolução Anímica, né, de Gabriel Delano, e Problema do Ser, Destino de Leão Denis, tá? Então essas são algumas das literaturas. Quem puder dar uma olhadinha nos lados de capela vai ajudar bastante também, tá? Então, gente, isso aí é só para a gente ver que a nossa marcha do progresso ela é constante, incessante e jamais termina, tá? Todo ser vai estar sempre no processo evolutivo. Por quê? Porque o universo não para, ele está sempre em evolução, sempre em movimento. Bom, que Deus abençoe, espero que possa ter ajudado vocês, né? E que a gente saia daqui com uma pergunta, né? A gente não pode falar, mas saia daqui com uma pergunta na cabecinha, né? A pergunta que a gente vai se fazer quando sair daqui é: em que eu posso evoluir um pouco mais rápido? O que eu posso mudar hoje que vai me tornar um ser humano melhor? O que eu posso mudar hoje que vai me transformar num espírito melhor? Essa é a nossa pergunta, a nossa proposta dessa noite de bate-papo, tá bom? Que Deus abençoe a todos, obrigado pela atenção.